Como é que eu percebi que eu era um cara abusivo? Aliás, como é que eu percebi que durante 3 anos num relacionamento eu fui abusivo? E fiz da então namorada que eu tinha vítima de um relacionamento tóxico. Para você que não me conhece, meu nome é Thomas Serrini, eu sou poeta, sou escritor, sou psicanalista. Aqui nesse perfil eu falo sobre relacionamento todos os dias. Mais recentemente, eu tenho falado muito sobre relacionamento abusivo, porque foi algo que as pessoas me pediram e foi algo que eu vivi. E diferentemente da maioria dos conteúdos sobre isso, aqui você está vendo um conteúdo partindo de uma pessoa que foi o abusador. E esse já é o 4º vídeo, talvez, dessa série. Então, se você se interessa por esse assunto, eu te recomendo demais conferir os demais vídeos no perfil. Porque nos demais vídeos eu explico indícios, sinais, sintomas de que você está vivendo um relacionamento abusivo. Basicamente, eu descobri que eu era abusivo depois do término do meu relacionamento. Eu estava na faculdade, mais precisamente no 5º ano da faculdade, numa aula de Direito Civil, e de repente, uma grande amiga minha, que sempre sentava ao meu lado, chegou na sala. Quando ela chegou chorando muito, de soluçar. E ninguém entendeu nada. Mas, mesmo assim, ela passou por todas as carteiras e sentou ao lado da minha. Quando ela sentou, eu olhei para a cara dela e o professor já estava na sala e perguntei: Fulana, o que aconteceu? Por que você está assim? E ela simplesmente não conseguia responder. Fato é que o professor continuou a aula da forma como ele estava fazendo, só que ela estava chorando tanto e chorando de soluçar ao ponto de fazer um barulho significativo na sala e incomodar o professor. Ele deu uma olhada para nós e naquela hora eu virei para ela e falei: mulher, vamos fazer o seguinte, vamos ali fora, por enquanto, vamos tomar uma água, vamos tomar um ar, bora? E fomos assim. Então saímos os dois da aula e fomos até o pátio. E ficamos aguardando ela se recuperar, ela se restabelecer. E quando ela o fez, depois que eu busquei uma água para ela simplesmente me contou: Thomas, eu estava chorando porque eu estava num encontro aqui do coletivo de mulheres que tem na faculdade. E durante o encontro eu ouvi um relato de uma moça que começou a falar sobre o relacionamento que ela tinha, e quando eu ouvi aquele relato, eu me peguei naquele relato. Eu me identifiquei com ele. Eu vi que as exatas coisas que ela sofreu, eu também sofri no meu último relacionamento. Até então, eu achava que o relacionamento que eu tinha era um relacionamento ruim, mas comum, mais normal. Só que ouvindo aquela mulher falar, eu descobri, eu percebi e entendi que de fato eu estava vivendo um relacionamento abusivo. E aí eu falei: mas mulher, me explica exatamente o que foram essas coisas que você ouviu no relato dela que te afligiram tanto, que te deixaram tão abalada assim. E aí ela virou, de maneira muito direta, falou: Thomas, depois de ouvi-la, eu descobri que durante 2 anos eu fui... Exatamente. Eu pratiquei sexo sem consentimento. Eu pratiquei sexo porque ele me obrigava. Eu pratiquei sexo porque a pressão de ser namorada daquele cara me obrigava. E eu simplesmente, mesmo não querendo, acabava me sujeitando, acabava me submetendo, até porque eu também tinha medo da reação dele se eu negasse. Quando ela falou isso, eu fiquei muito em choque. Pra ser bem sincero, esse é o português claro, eu fiquei, muito chocado mesmo. Fiquei abismado, cara, eu não sabia o que dizer, não sabia o que falar, eu fiquei inquieto na hora, sem palavras, porque eu realmente não esperava, né? Ninguém esperava, ela não esperava, né? E ela falou: eu descobri isso porque a moça que estava contando isso lá no coletivo estava dizendo a mesma coisa, passou pela mesma coisa, deu os mesmos indícios e mostrou quais eram os sinais que ela se percebeu tendo, mostrando para ela que ela não queria ter os atos, mas que por causa da pressão e por causa do medo da represália dele, ela acabava tendo esses atos. Cara, depois que ela se restabeleceu, respirou e se acalmou, para além disso, ela começou a contar outros comportamentos que esse cara tinha. Por
por mais que fosse absurdo, esse ato não era o principal de abuso dele. Tinha outros tipos de abuso que realmente perturbaram muito a cabeça, perturbaram muito o psicológico, perturbaram muito o emocional dessa minha amiga. E quando ela foi me contando, eu fui começando a fazer o mesmo processo que ela fez enquanto ela estava no coletivo. Eu comecei a me identificar. Não necessariamente com esse ato de sexo sem consentimento. Nesse aspecto, eu nunca vivenciei, eu nunca pratiquei esse tipo de abuso. Agora, outros tipos de abuso, alguns deles eu até já comentei nos vídeos aqui que eu tô gravando, tô me expondo mesmo. Outros tipos de abuso que ela compartilhou comigo, eu me identifiquei. Eu comecei a pensar, eu falei, cara, mas eu agia assim. Cara, mas eu fazia isso. Cara, mas eu me comportava dessa maneira. Cara, mas quando isso acontecia, eu também atuava dessa forma. Será? E comecei a me questionar. E comecei a me questionar brutalmente. E aí o que aconteceu? Eu não podia ir com ela no coletivo. Por mais que no dia eu tenha falado, cara, e se eu for? Posso ir para ouvir mais relatos e tudo mais? Ela falou, mas é um coletivo de mulheres. Eu falei, bom, então eu não posso ir, beleza. Eu falei, tá, mas onde é que eu posso encontrar temas para entender melhor esse negócio? Eu estava solteiro na época, já tinha acabado esse relacionamento, mas, cara, vendo a dor, vendo o trauma ali, vendo o sofrimento dessa minha amiga, eu fiquei perplexo com a capacidade que eu tinha de fazer isso com alguém. E eu simplesmente tomei a decisão de, cara, eu vou fazer o que for necessário para nunca mais poder fazer algo com alguém dessa maneira. Colocar alguém nessa situação, expor alguém a essa tristeza, a esse nível de sofrimento, a esse nível de dor. Não vou fazer isso. E aí, graças a ela, que me contou esse relato, fez com que eu me identificasse e depois começou a me oferecer bibliografia e literatura para ler, porque assim, gente, por mais que isso não seja tão comum, eu e ela, a gente era muito assíduo na leitura, até pela faculdade, a gente fez direito, né? Então, ler era um negócio natural, ter bibliografia para estudar as coisas era um negócio natural. Então, eu comecei a pescar uma série de autoras, uma série de livros, tá? Para, cara, entender o que estava acontecendo. E nesse ponto, e nesse momento, e nesse aspecto, também surgiu para mim a escrita. A escrita foi para mim, como eu não fazia terapia naquela época, lembrando, né, eu era abusivo e era um cara extremamente machista, extremamente homofóbico também, eu era um cara extremamente, como eu posso dizer, reacionário, assim, retrógrado, sabe, fechado para esse tipo de coisa. Achava que era bobagem, achava que era frescura, achava que era coisa de mulher, achava que, assim, eu era de fato um cara muito complicado, muito complicado. Então, mas eu sempre fui de escrever. E aí eu comecei a escrever sobre esse movimento de me entender a partir desse relato, sobre esse movimento de me entender nos comportamentos que eu tive e sobre esse movimento de entender a literatura que eu comecei a ler. E isso foi o começo de todo o processo, né? Então, quando você me pergunta o que eu fiz para deixar de ser abusivo, eu vou te falar que eu não fiz muita coisa, né? Na verdade, eu tive uma sorte danada de ter uma grande amiga que infelizmente passou por uma situação terrível, compartilhou essa situação comigo e eu me vi nela. Então, quando eu gravo esses vídeos, quando eu conto para você o que eu fazia, eu espero que eu gere para você a mesma oportunidade que ela me gerou. Eu espero que através do meu relato você se identifique ou, quiçá, o abusador se identifique, né? Infelizmente aqui nesse perfil os homens não chegam, né? Incrível, mas enfim, se eles chegarem um dia, eu espero que eles se identifiquem e a partir disso eles tomem uma atitude de mudança. A minha mudança a partir dessa identificação foi via leitura e foi via escrita e foi via principalmente estreitar cada vez mais os relacionamentos que eu tinha com as minhas amigas, falando cada vez mais sobre relacionamentos que eu tinha com as minhas amigas, para que elas também pudessem me esclarecer, me ajudar e identificar se eu estava mantendo os comportamentos abusivos ou não. Esse vídeo ficou muito longo, eu não vou parar nele, tem muita coisa para compartilhar ainda. Se você gosta desse assunto, por favor, acompanhe.